Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com a Maria do Carmo Pontes, ela é a nossa entrevistada de hoje, do Senhor Inovadeira. A Maria do Carmo Pontes foi gerente de inovação de uma grande multinacional na área de alimentos, depois ela vai falar um pouquinho. E atualmente trabalha como consultora na área de alimentos, de pesquisa e desenvolvimento e também como ministrante de treinamentos. Oi, Cacá, tudo bem? Tudo bom e você, Cris? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Maria do Carmo, você tem essa super experiência, 18 anos na Unilever, e agora como consultora você com certeza está vendo outras empresas, né? Não só a Unilever, mas outras empresas de outros portes. Como é a inovação numa empresa do tamanho da Unilever? Primeira pergunta é esta. E a segunda é como você vê a diferença da forma ou da quantidade ou do perfil inovador de uma empresa grande e comparado com as empresas pequenas e médias com as quais você está convivendo, ou também que você conviveu no início da carreira, né? Fala um pouquinho para nós aí. Bom, na Unilever tudo era muito organizado. Numa grande empresa eu imagino que seja tudo muito organizado. Tínhamos um processo de inovação, que era o processo do funil, e uma equipe focada em inovação. Então tinha de todas as áreas, era uma equipe multifuncional focada em inovação. Uma coisa importante é que o bônus, nós tínhamos um bônus também ligado à inovação. Então todo mundo que trabalhava em inovação, a gente tinha um target e esse target era do bom desempenho ou não da nossa inovação. Então era uma coisa muito séria. Por que as empresas, por que elas não inovam mais? Porque devido a esses processos, às vezes esses processos se tornam bastante pesados, as inovações, as ideias acabam morrendo no caminho, né? Então a equipe, ela tem que passar por tantas barreiras que são esses processos, que acaba desanimando e não fazendo melhor, gastando energia com isso e não fazendo melhor. Agora, nas pequenas empresas, dependendo da cultura da empresa, e se você tem pessoas lá dentro que sejam capazes de trabalhar com inovação, eu acredito que você pode fazer boas coisas. Eu acho que tem menos dinheiro, mas você pode usar outros métodos, né? Você não precisa fazer tantas pesquisas de mercado. Talvez você possa usar outros métodos e conseguir boas inovações. Então, depende muito do time, das pessoas, da qualidade das pessoas que a empresa contrata. Mas, realmente, hoje no Brasil, eu acho que a pequena e média empresa, ela está lutando com outras coisas. Só na área de alimentos, só algumas que conseguem realmente focar na inovação. Se você não foca, realmente você não consegue inovar. Então você acaba só trabalhando com um aroma diferente ou uma embalagem diferente, nada muito pesquisado com o consumidor. Tem um dos nossos entrevistados, ele fala um pouco sobre esse processo de avaliação das inovações, que muitas vezes ele é longo demais ou ele é exigente demais e ele pode matar bem no início ou não permitir que seja levado adiante uma ideia ou um projeto que é realmente bom. Eu acho que faz um gancho com isso que você acabou de falar, assim, de que muitas vezes as equipes se desmotivaram. Como você avalia isso, olhando para trás? Quão bom foi esse processo que vocês utilizaram? E até que ponto ele não pode ter impedido que certas coisas bacanas fossem adiante? Eu acho assim que realmente cansa, esse processo ele cansa um pouco, dependendo de como ele é usado, ele cansa as pessoas, os membros do time, e realmente o time para de querer melhorar o projeto para atender ao processo, né? Então esse eu acho que é o lado ruim do processo. Na realidade eu vi bastante isso, eu vivenciei bastante isso. Mas também tem o lado de que se há uma desorganização, né? Se você não usa esse funil ou não usa nenhuma
ferramenta, então as ideias elas acabam não chegando nas altas gerências. Então o time começa a desenvolver e a coisa começa a trabalhar, gastar recursos. A hora que o projeto está quase pronto, você vai mostrar lá para a alta gerência e eles vão falar, não, isso não se lança. Então perde-se muito recurso. Então realmente tem que conseguir, eu acho que a gente tem que conseguir uma forma de trabalhar com esse processo não engessado, né? Mas que ele consiga fazer esse trabalho. E eu até tenho uma ideia sobre isso. Eu acho que trabalhando com a ideia antes, né? Trabalhando com a ideia, assim, um time que tem pessoas que conheçam também aquele segmento de mercado. Por exemplo, eu trabalhava com maioneses, então se tiver um grupo que conheça de maionese, a história da maionese, como é nos outros países, então conheça muito bem isso, você consegue lapidar, conhecendo também o consumidor, você consegue lapidar isso e você já começa com uma ideia mais robusta. Entendi. E daí, com certeza, tenho certeza assim, que ela vai fluir bem dentro do funil. Que então, juntar, nesse caso você está falando juntar conhecimento de produto, processo, mercado, consumidor, experiência e criatividade. História e até outros tipos de empresas usam, empresas de bens de consumo, geladeira, etc. Eles usam etnografia. Uhum. Etnografia, neurociência. Então, juntar tudo isso, fazer um forte nisso, conseguir lançar produtos de maior sucesso. Nós não tínhamos isso na época. Pois é, mas é o que você, pela sua experiência, está enxergando como futuro aí para as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E isso já é usado em empresas de bens de consumo. Quer dizer que a indústria de alimentos ainda está chegando lá, né? Então, Maria do Carmo, você fez essa trajetória linda, riquíssima dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, qualidade. Trabalhou com qualidade também, né? Um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, né? E 18 anos aí de Unilever e recentemente, faz o quê? Uns 4 anos, você fez essa transição de carreira, né? Então, teve esse período que eu acho que é comum a muita gente, sair da empresa, agora eu quero respirar um pouco, e daqui a pouco pensou, não, peraí, eu quero continuar trabalhando, mas talvez num outro modelo. E você foi ser consultora e ministrante de cursos. Como está sendo para você essa transição? Essa parte de consultoria, cursos, exigia algumas competências, algumas habilidades diferentes. E leva um tempo para perceber. E para adquirir essas competências. Então hoje está tudo bem, eu acho maravilhoso, eu consigo olhar minha carreira assim, uma coisa bem bacana, e consigo olhar o futuro também de uma forma bem positiva. Então hoje aprendi coisas novas, muitas coisas novas. Para mim hoje é vida real. Então são os meus horários, as coisas que eu tenho que fazer e o resultado que eu consigo do meu esforço, só do meu esforço. E, claro, das pessoas que eu consigo angariar no caminho. Bom, né? Você fez saiu da grande indústria e agora você trabalha como consultora de empresas de todos os portes. Então, isso te dá uma possibilidade de enxergar essas empresas do ponto de vista único, né? Como uma pessoa com uma experiência bastante grande, porém agora enxergando todo mundo de fora, vamos dizer assim, né? Como você, então, do ponto de vista de inovação, criatividade, pesquisa e desenvolvimento, hoje enxerga a grande indústria no Brasil? O que essa grande indústria representa para você em termos de inovação no nosso mercado? Olha, antes eu achava que só a grande empresa inovava. Hoje eu vejo que as médias e as pequenas estão fazendo um belo trabalho em relação à inovação. A empresa de sucos, eu acho, citando um exemplo, está bem interessante. Eu acho que eles lançaram produtos novos, claro, na tendência de sucos que vem dos Estados Unidos e outros países,
e elas lançaram produtos antiox, produtos detox de boa qualidade, com claim bacana, né? E com um processo, algumas estão com um processo, o HPP, que consegue fazer com que o produto fique menos cozido, mais saboroso. Sim. Eu acho que as pequenas e médias, elas estão super bem e elas podem ir ainda mais. Se organizando, elas podem fazer muito mais. E daí você acha que para essas pequenas e médias, qual é o fator assim primordial? O que é que faz com que elas consigam inovar mais ou melhor do que as grandes? Eu acho que é preparar mesmo, elas terem essa cultura da inovação e ter um processo de inovação não engessado, né? Então, você está falando de flexibilidade, né? Uma flexibilidade, que é importante, não perder a flexibilidade delas. Então, trabalhar bastante nessa parte de criação de ideias e de criação e seleção de ideias com um time assim robusto, né? Maria do Carmo, a gente sabe que a indústria, principalmente a indústria de alimentos, ela é muito mais incremental do que inovadora. Ou seja, ela faz pequenas melhoras nos produtos, muda um aroma, como você falou, muda uma embalagem, às vezes adiciona uma vitamina, algum nutriente e faz um incremento no produto e lança, né? Não necessariamente aquele produto é inovador. Mas também existem produtos inovadores, né? Que mudam um paradigma de consumo, né? Que trazem... me vem à mente aí quando surgiu a pizza no Brasil, a pizza congelada no Brasil, porque né, era uma coisa que não existia. Então mudou, né? Quem que comprava pizza no supermercado, e daí a partir de então isso se tornou uma coisa natural. Levou um tempo, mas se tornou uma coisa natural, né? Como você, olhando para sua carreira, assim, como você se sente? Provavelmente você fez mais incrementos do que inovações, porque eles são mais comuns. Mas teve esses momentos de, nossa, isso aqui é muito inovador. Do que você se lembra, assim? Mas uma coisa assim que eu lembro que foi uma coisa inovadora para nós foi quando na migração da maionese Hellmann's para full fat para low fat. Uhum. Então, mexer na maionese Hellmann's era uma coisa muito difícil, né? Era muito... Como que você vai mudar o sabor da maionese Hellmann's? Então, era uma coisa muito complicada. Só que a gente fez essa migração, muito trabalho de pesquisa de mercado, de degustação, tecnologias diferentes, e a gente conseguiu mudar a maionese Hellmann's de 78 de gordura, de óleo, né, para 32. E foi muito interessante, porque assim, a gente conseguiu com um super bom mesmo sabor. Praticamente ele foi realmente, eu acho que é uma coisa super, uma evolução da maionese, né? Sim. Depois todo o mercado foi para essa porcentagem de óleo, né? Na maionese. Então, uma coisa bem bacana. Nós mudamos e todo mundo mudou atrás. Eu acho que isso sim, é uma mudança de paradigma de mercado, com certeza. Sim. E nesse caso, que ano foi essa migração, Maria do Carmo? Foi mais ou menos, foi em 99. Nossa, mãe do céu. 99. Muito legal. Esse exemplo é ótimo. Eu acho que ele mostra assim, ó, a inovação não necessariamente é um produto novo. Este é um produto novo, inovador. Que, como você falou, no celular muitas vezes sai um chip novo que te permite fazer um celular menor ou mais veloz ou alguma coisa. Então sai um celular novo. Nesse caso, teoricamente, você continuou com o mesmo produto, você tinha um produto tradicional. E daí vocês conseguiram manter o produto, então eu tenho o mesmo produto, com as mesmas características, porém ele é completamente inovador, apesar de ter o mesmo São nome. coisas assim, bem bacanas. O que nós fizemos? Nós fizemos um incremento, só que respondendo, né, ao consumidor, a um desejo do consumidor. A uma necessidade do consumidor. Até se antecipando um pouco a ela, né? Eu acho que em 99, esse papo de vamos comer melhor, ele estava restrito a alguns grupos. Eu acho que foi bem interessante essa questão de se antecipar, né? Na realidade, assim, foi essa mudança, porque também era uma coisa que se via em outros países, né?
E só que essa comunicação, eu imagino que ela saiu em 2005, Ah, sim, é mais recente. 2006, depois. Então, foi exatamente como você falou. Na época, foi feita essa mudança, só que o público exigiu depois, né? O consumidor exigiu depois essa mudança, essa comunicação. Você sabe, é bem interessante isso que você falou agora sobre a sua função lá na Unilever, de você ir na casa do consumidor, porque isso é uma das premissas dessa disciplina nova para a área de alimentos, que chama Design Thinking, né? E na entrevista com o Igor, que é o nosso especialista em inovação, ele falou a respeito de que hoje relatórios de tendência, pesquisas com o consumidor que você compra, eles te dão um olhar muito generalizado sobre o consumidor. E ele disse que o que há de mais, vamos dizer, inovador, o que há de mais moderno na busca de ideias, é justamente isso que você fazia. É o cara ir lá morar com o consumidor. É verdade, é verdade. E, inclusive, a gente ia tanto no Brasil, como a gente desenvolvia produtos para a América Latina, a gente ia tanto no Brasil como nós fomos na Colômbia, fomos na Argentina. E é muito interessante, é muito bacana. E ele fala do pessoal de P&D aí, né? Não só o pessoal do marketing, colocar o cara do P&D lá. É esse conhecimento de você que o time todo tem que ter, né? Então a empresa pode ser pequena, mas se ela, sei lá, tem alguma coisa na Argentina, ou se ela tem coisas em outros estados do Brasil, a pessoa, o funcionário vai lá, vai trabalhar em alguma coisa e ele vai visitar os consumidores. Ele vai visitar o supermercado, ele vai visitar os consumidores. Então, na realidade, é enriquecer o conhecimento do membro do time, do time, né? Sim, excelente. Isso muda completamente a ideia de que alguém de P&D tem que estar de jaleco branco atrás de uma bancada, né? Não, né? Não é. Não é isso. Tem que estar vendo que algumas empresas têm o gerente de produto que chega lá e fala assim, olha, minha mãe faz uma sopa fantástica. Essa é a sopa que nós vamos lançar. Então isso já não existe, não pode existir mais. Né? A gente pode até valorizar a sopa da mãe dele, botar numa pesquisa, ver se o consumidor gosta, tudo bem. Mas não é o dono que tem que ser satisfeito, né? Não é o paladar ou do gerente de produto ou do comercial, porque você, na verdade, tem que criar uma empresa para atender uma necessidade do mercado, né? E na hora que você coloca o seu paladar acima do paladar do consumidor que você quer atender, começa o erro, não é? Na realidade, você vai vender só para você, né? E para sua mãe. Para sua mãe. Vai parar de fazer a sopa. Aí compra. Agora, pergunta crucial. Vamos colocar você na berlinda que você já está. De onde vem a inovação? Você que trabalhou tanto tempo com isso, foi gerente de inovação. De onde vem a inovação? Vem de todos os lados. Vem da produção, das pessoas da produção, vem do marketing, vem do P&D, vem da produção, vem de todo mundo. O mais importante é aquele trabalho de selecionar ideias, né? Trabalho conjunto do time de selecionar ideias e trabalhar as ideias. Eu acho que é isso que faz com que tenhamos grandes inovações. Você acha que o pessoal da produção, tendo essa ideia, deveria passar a incorporar o time de inovação que vai tocar essa inovação adiante? Ou ele só dá a ideia e vai embora? Eu acho que o que eles gostam mesmo, né? O que o pessoal da produção gosta é dar uma ideia. Ele olha seu produto, por exemplo, um molho, né? Olha um salad dressing. Ele fala, olha, esse molho, o molho é uma emulsão, é todo... Esse molho, se ele tivesse duas fases, ele não vai falar com essas palavras, mas assim, se ele fosse separado, você imaginaria que ele é mais parecido com o seu molho caseiro. Né? Então, esse tipo de coisa, então esses toques que teriam que ser passados para cima, né? Ou, sei lá, a gente vivia na fábrica, né? Então,
a gente recebia muitas ideias, muitos inputs deles. Então, quando eram bacanas, a gente levava para frente. Você enxerga que as empresas têm ambientes propícios à inovação internamente? Tem condições que levam a que essa inovação seja cultura da empresa? Como você enxerga as empresas com as quais você hoje em dia tem contato? Não, eu acho que não tem a cultura da empresa, não é a inovação não é a cultura da empresa, e eu acho que com esse ambiente no Brasil, ambiente político, econômico, as coisas estão assim, o empresário ele está muito preocupado com a sobrevivência da empresa, então, em solucionar pequenos e grandes problemas. E o pessoal o pessoal da pesquisa e desenvolvimento acaba tendo que apagar incêndio todo dia. Então, faltou uma matéria-prima, o que fazemos? O produto saiu errado, nós podemos... Então, tem um monte de... Isso não é só na pequena empresa também, essa coisa de não, mas assim, você estava falando sobre o ambiente, assim, o que você tem essa questão do P&D apagando incêndio? Eu 100% concordo com você. Vamos dizer, idealmente o P&D deveria ser uma área que está trabalhando com o médio e longo prazo, e muitas vezes ele está só no curto prazo, né? Resolvendo problemas às vezes, de outras áreas, às vezes problemas que ele mesmo criou. O P&D pode muito bem criar problema, desenvolver o produto errado, né? Não desenvolver um produto estável o suficiente. Isso é um problema que ele tem que resolver realmente. Mas também tem outros problemas de fornecimento, problemas de qualidade, problemas de produção que acabam caindo no colo do P&D para resolver, e isso consome tempo, né? E consome recurso, energia também, né? E acaba desmotivando quem deveria estar trabalhando lá com o médio e longo prazo da empresa, né? Então, assim, quando o P&D está focado no curto prazo, fazendo isso, que é vital para a empresa continuar trabalhando, mas ele não existe ninguém, então, pensando na sobrevivência da empresa no médio prazo. Acho que isso é uma questão. Mas quando você falou que as empresas estão preocupadas com a sobrevivência, e a gente falou sobre o P&D aí, você falou sobre o P&D trabalhando com apagamento de incêndios, né? Que outras características que tem uma empresa que não tem cultura de inovação? O que você enxerga além dessa questão do P&D apagar incêndios? Fala um pouquinho mais sobre isso. Na realidade, assim, se a gente fosse ver bem o brasileiro é criativo. Não é um mito isso do brasileiro criativo. Eu acho que foi na The Economist, uma das últimas do ano passado, tinha uma pesquisa que ali provava que o brasileiro é bastante criativo. O que acontece é que nós não temos mais inovação, que falta planejamento. Falta o planejamento para ele colocar essa ideia assim para rodar. Então, eu acho que também nessas empresas, nas pequenas e médias empresas, existem exceções, mas mais nas pequenas e médias empresas, como você não tem um time focado, você acaba usando esse time para apagar incêndios. E fora das empresas, você acha que nós temos governo, universidades, instituições de apoio que promovem a inovação adequadamente, em número suficiente, de uma forma que as empresas possam utilizar esses recursos no Brasil? Como você enxerga isso, assim? Você teve uma carreira aí também bem internacional, né? Talvez tenha tido contato com culturas estatais ou de instituições de outros países, né? Como é que você enxerga o Brasil nesse aspecto? Eu acho que na área de alimentos, eu acho que não tem essa troca não tem uma troca grande entre a universidade e as empresas. Existem outras áreas, né? Por exemplo, na área de telefonia, na área de outras áreas. Né? Então,
Até dessa parte de energia. Sim. Então, as universidades elas trabalham diretamente com as empresas, várias empresas. E isso faz com que a, a inovação ela circule, ela migre. Pode ser que a nossa universidade tenha muita coisa, mas ela não está oferecendo de maneira correta ou de maneira sistemática isso para as indústrias de alimentos. Ou as indústrias de alimentos não têm buscado, talvez, essa tecnologia, essas inovações junto às universidades. Eu acho que talvez até seja um ponto a cobra mordendo o próprio rabo, ou falando esfarrapado. Porque, como você estava falando antes da indústria focando muito no curto prazo, realmente ela não tem, vamos dizer, paciência para uma pesquisa como a universidade normalmente faz, que é uma pesquisa que, de fato, né, não é quando a gente fala de pesquisa de desenvolvimento em indústria, pesquisa de desenvolvimento na universidade, a gente está falando de níveis de pesquisa de desenvolvimento muito diferentes, principalmente no Brasil, né? Pesquisa de desenvolvimento na indústria tende a ser muito mais superficial e mais pragmática, e vamos trabalhar, é muito mais um desenvolvimento do que, de fato, uma pesquisa, né? E na universidade você tem, assim, pelo menos nos bons pesquisadores, você tem um conhecimento mais profundo de causa, o que leva mais tempo para acontecer, porque bola de cristal ainda não surgiu, né? Mas quem sabe a gente está trabalhando. Será que é essa questão da visão do curto e do longo prazo que está atrapalhando esse relacionamento, né? Atrapalha também. E uma coisa interessante, nós tivemos algumas... Bom, a Unilever tinha um centro de inovação, né? Um centro de inovação por tecnologia nos outros países, e normalmente a empresa nós buscávamos ajuda, quando era necessário, para outros países. Mas existiam algumas tecnologias que nós não tínhamos em outros países, e nós fomos para a Unicamp buscar a solução. E realmente veio uma solução brilhante. Assim, tivemos um problema, fomos para a universidade e tivemos uma resposta brilhante. Só que nós não fizemos mais isso. Então, resolvemos aquele problema, lançamos o produto, então não virou uma coisa sistemática. Sim. Então, eu acho que falta isso também, a empresa buscar esse conhecimento nas universidades. Uma coisa interessante, na França, a universidade deles é muito mais focada na população, nas necessidades da comunidade do que aqui no Brasil. Então, é super, assim, muito mais aplicado a curso de engenharia, é muito mais já focado numa área específica. Ah, entendi. Então, se é uma região vinícola, você vai ter o curso voltado para a área, para vinhos. Se é uma região leiteira, você tem toda a questão da cadeia do leite dentro do curso, já preparando os profissionais. E já é uma coisa já de muitos anos. Tem algumas universidades do Brasil que estão copiando um pouco esse modelo. Tem uma universidade em Vitória que eles copiam um pouco esse modelo, só que não é na área de alimentos. Ah, entendi. Legal, bacana. E, Maria do Carmo, se hoje você dá consultoria para empresas de vários portes, vamos dizer que você estivesse agora falando com um pequeno empresário, vamos dizer uma pessoa que, não sei, fabrica pães especiais, ou fabrica pães, né, uma pequena padaria que está aí, começa a industrializar seus pães. A gente tem um exemplo aqui em Lajeado, de uma padaria que começou a industrializar seus produtos, barras de cereal, bolos, e daí começou a distribuir aí para Porto Alegre e talvez alguns outros centros, né? Eu já encontrei Porto Alegre. Então, vamos dizer que você é esse pequeno empresário que está nesse momento, assim, eu vou dar um pulo aqui. E o que você diria para ele para que ele se torne uma empresa, ou ele permaneça no caminho da inovação, ou ele se torne uma empresa mais inovadora? Que conselhos você daria para essa pessoa? Pequeno empresário ou pequena empresária, né? Que também muitas mulheres aí no empreendedorismo de alimentos.
Legal. Eu acho que você está nessa fase abençoada, né, de botar um produto no mercado, conseguir achar seu caminho. Eu acho que organize a sua empresa. Vai, procura, busca na universidade, busca no Sebrae, organiza a sua empresa, faça a sua empresa faz o modelo de negócio da sua empresa, faz planejamento e trabalhe conforme esse planejamento. Não perca, comece a gerir essa empresa de uma forma muito profissional. E para continuar inovando, eu acho que conheça muito bem o seu produto, as coisas, eu imagino que essa empresa conheça muito bem o seu produto, conheça o mercado, saiba quem compra de você, saiba por que compra e quem mais poderia comprar. E o que mais você poderia lançar? O que tem a ver com a sua empresa? Qual o DNA, né, da sua empresa? Contrate pessoas, contrate um time, invista no time, né? Contrate, não precisa ser muita gente, mas contrate pessoas que conheçam esse seu negócio, ou faça com que elas conheçam, treine, busque em universidades, tudo que você puder, tudo que você puder de informação nessa área, ande, veja inovações. Conheça seus concorrentes muito bem, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos deles, e veja qual que é a sua oportunidade. Faça um plano longo prazo e consiga todos os recursos, contrate pessoas, veja o que você precisa para chegar lá, para atender esse planejamento. Muito bacana. E daí acho que também tem uma outra coisa que confiar no time, né? Porque às vezes uma pequena empresa, ela tá nesse momento em que ela deixa de ser uma eu-presa, né? Uma empresa de uma única pessoa, para daí ser uma empresa de mais pessoas, né? E como o empreendedor muitas vezes fez aquela empresa funcionar, ele confia muito no taco dele, tem que confiar mesmo, porque ele é maravilhoso, ele, né, botou a roda para girar. Mas para ela crescer precisa de mais gente. Então acho que talvez uma das outras coisas é você contratar essas pessoas capazes de deixar as pessoas trabalharem, né? Isso é super importante. Você delegar, né? Você saber, então contratar bem também é o primeiro ponto. Sim. Então não só pessoas que saibam tudo, mas pessoas que trabalhem bem em grupo, pessoas confiáveis que trabalhem bem em grupo. Então eu acho que isso, passando confiança para as pessoas, trabalhando direito com elas, eu acho que vai super bem. Bacana. E daí agora a última pergunta da nossa entrevista, Maria do Carmo. Vamos falar com o pessoal que está aí na universidade. Para os jovens que estão vislumbrando essa possibilidade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, que querem continuar, que pesquisaram na universidade, querem continuar pesquisando na indústria. Que conselhos você dá? O que esse jovem deveria buscar de cursos ou até de desenvolvimento pessoal? O que você diria para um jovem, se você fosse coach dele? Eu queria fazer engenharia de alimentos ou engenharia química desde os meus 5 anos de idade, 7 anos de idade. Não, impossível. Impossível, você nem sabia o que era engenharia de alimentos. Eu tinha um primo, que ele era engenheiro químico da Rod, e ele era o meu herói, assim, porque ele fazia ele ia lá para casa e fazia um monte de abracadabra, né? Então ele fazia umas misturas, então eu queria misturar coisas. Primeiro era na parte química e depois, quando eu soube que a engenharia de alimentos ficava mais no laboratório, então eu quis alimentos. E posteriormente eu quis alimentos e eu gostava muito, no começo, comecei a fazer faculdade, eu gostava de laboratório. Quando eu acabei a faculdade, eu gostava de processo. E quando eu saí da faculdade, eu já estava meio assim, gostava um pouco de tudo. E daí fui para a área comercial, daí eu sei que, assim, teste tudo, né? Isso é uma recomendação. Mergulhe nisso, estude muito e teste tudo, né?
Se você está numa empresa e você está numa área, e se você tem possibilidade de mudar de uma área para outra, por exemplo, você gosta, se você já sabe que gosta de pesquisa e desenvolvimento, e você está na área de pães, e você pode ir para a área de bolos, faça isso, aprenda o quanto mais. Isso, se você está na área de bolos e aparece, quando você dominar a tecnologia e já tiver alguém para te substituir, então mude, né? Nunca fique muito tempo num lugar, queira mais, queira aprender mais, ou você muda ou você vai abraçando mais coisas. Então isso é super importante para o teu currículo, para a tua vida, e para te dar um gás, você está sempre jovem. Então isso é uma coisa bacana. E depois faça produtos bacanas, cuide da qualidade, e não exagere nos custos. Boas matérias, hoje você tem, com a tecnologia e com as matérias-primas mais elaboradas, dá para fazer produtos bacanas com custo razoável. Então, dessa forma, usando a tecnologia e matérias-primas elaboradas, a gente vai conseguir inovar, você vai conseguir inovar mais e melhor. Ah, legal, Maria do Carmo, decente, então, Maria do Carmo, muito bacana esse papo. Eu e a Maria do Carmo temos um projeto aí pela frente, em conjunto. Mais pra frente a gente divulga o que vem por aí, né? Mas acho que vai ser bem legal também, né? E eu espero que você tenha muito sucesso aí nas suas novas empreitadas, que o nosso novo empreendimento também tenha sucesso. E eu queria te agradecer muito, é extremamente enriquecedor sempre conversar contigo. É um prazer e é uma honra também te ter aqui no Senhora Inovadeira e muito obrigada pela tua disponibilidade. Domingo de Carnaval estamos aqui gravando e você pela terceira vez, porque nas duas primeiras a tecnologia não nos ajudou, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então muito obrigada, foi muito legal esse papo. Também gostei, obrigada.